E aí, bom dia. Já tá o sol. Bom dia. O clima tá bom. O clima tá bom? Só aqui dentro que é frio. Acho que é por causa das pedras. Vamos sair pra tomar café? Bora? O vizinho já deu bom dia. O vizinho já deu bom Com dia? a cara amarrada. A força, bom dia. Ele cumprimentou primeiro. Foi ele? Aí eu falei bom dia primeiro e ele respondeu. Ah, tu falou primeiro. Ele... Ah, ele fez assim com a cabeça. Vamos lá, então. Olha aí a cidade, ó, tem prédios por aqui. Não são aqueles prédios enormes, mas... Olha aí o café da manhã. Já chegou, a gente pediu um misto. Tá uma confusão aqui, o pessoal tá meio enrolado, a máquina deles está quebrada lá pra lá. Aí o café veio com leite frio, então o café ficou frio, enfim. Mas vamos comer. E a vista aqui é bem bonita também, ó. Já já a gente vai passear por aqui. Por enquanto vamos comer. E aí, meu café da manhã? Ah, foi muito bom. Mas tá bom. Tamo aí. Um dia bonito, de primavera. Pois é. Em Bragança. A gente estacionou aqui e vamos dar um rolê ao redor da Beira-Rio. Saúde. Eita. Olha a primavera como é linda, né? Acho que vai dar certo esse passeio. Um de máscara. Eu já tô... É pra evitar o pólen. Vai dar certo. Tá coçando aqui. Ele foi lá no carro buscar o lenço, porque não tá dando. Tem muito pólen. Solta muito pólen e aí a gente é alérgico. Mas então, a gente não vai perder um dia bonito como esse, né? Depois toma um antialérgico e pronto. E aí vamos fazer um passeio aqui por esse rio. Depois a gente procura algumas informações de Bragança para poder compartilhar, né? E enquanto isso, a gente aproveita esse dia de sol. A gente tá andando há, sei lá, 10 minutos e paramos nesse lugar com uma vista tão bonita. Quais são as primeiras impressões, amor, da cidade? Ah, ela é tranquila. Tranquila, é meio interior, meio cidade. Tem natureza. Gostei. Pois é, eu também. Olha lá o castelo. É, dá pra ver a pontinha do castelo Olha de que Bragança dia ali. lindo. Cara, Portugal tem céus que são incríveis. Tem muitas casas bonitas e muitas vistas, mas ninguém tem uma vista de banho tão privilegiada quanto esse pessoal aqui. Não é possível, E velho. eles querem ver o rio com nitidez e o vidro não tem. Pois é. Vidro atrapalha, vidro atrapalha. Aqui, olha aqui. Olha aí, que top. A casa tá abandonada, total. Olha só. Mas pra quem tiver a fim de investir um dinheiro pra ajustar ela todinha, bem na beira do rio. Poxa, e com a vista dessa lá pra cima. Top. Eu acho que deveria manter o banheiro. Deveria manter? Encontrar... O que é isso aqui? Um mundo em miniatura, né? Acho que sim. Olha só, a Torre Eiffel ali. Ó, se querem ver Poxa. mais o ano que vem, mete uma moeda. Catedral de Bragança. Como é que é? Se querem ir mais para o ano, mete uma moeda.
Presépio de Bragança. Ai, que legal, ó. Esse é um artista. E esse aqui? Vai subindo, subindo, subindo. Tem algum lugar desse, né? Oi? Não sei, acho que não. Acho que aí foi só a criação mesmo. Interessante. E é cheiroso isso aqui. Por causa dos alecrins, né? Legal aí. Coisas escondidas em Bragança. Já saímos do parque, que o pólen não deu. Viemos comprar comida no restaurante, no supermercado Intermarché. E aí, chegamos aqui. O que vocês acham que tem aí? Será que tem biscoito? É claro que não vai ter biscoito. Ou aquilo que você sabe, que você tá pensando aí? Pois é, lógico que vai ser isso. Minha avó me ensinou muito bem. Tá com plástico, tá lacrado. Eles guardam a linha lacrada. Que a pessoa chega. Oi, tem linha agulha? Sim, aqui, no corredor dos biscoitos. Acabamos de sair do mercado. Aí a gente passou aqui pra almoçar. Paramos no Indiano. Tá bem avaliado. Vamos ver se a comida é boa. Depois a gente mostra pra vocês. Vamos escolher. Pedimos uma gulace. É muito boa essa bebida. Quem tiver oportunidade. É uma batida de mango com leite e coisinha doce. Tá boa? Provar. Boa. Boa? Boa. Chegou aqui a nossa comida. O dela é um frango. O meu é um camarão com os naan, um arrozinho. Vamos lá. Tô eu aqui com minha máscara para evitar o pólen. Bom dia. E ela tá aqui se preparando, ganhando ânimos Vamos lá. para começar a saga da carta de condução. De moto. De moto. Logo ali em cima daquelas escadinhas fica a autoescola. E aí, como é que você tá se sentindo? Aí, ó, vamos passar. Eu tô normal por enquanto. Tô com minha blusa do coragem aqui, ó. Pra me dar coragem. Porque eu vou ser motociclista. Bom, vamos para ali na escola Carta Alta. Antes eu tenho que pagar o estacionamento. Pera. Matrícula oficialmente realizada. E aí, o que você achou? Ah, eu não tava nervosa, agora eu fiquei. Ué, por quê? Por quê? O que a mulher falou? Conta pra gente. São 10 questões. Ah, E eu só posso errar uma. tem que ter 90% de acerto. 90%. Logo só tu um. que fica nervosa com prova. Tá certo, vai dar certo, fica tranquilo. Vou pra aula já hoje. Já hoje? Já hoje. Então vamos pra casa tomar café da manhã. Acabei de sair da minha primeira aulinha teórica para aprender a andar de moto. Bom, não era obrigatório eu fazer aula teórica, né? Mas decidi fazer, né? Porque as leis de trânsito daqui... As leis de trânsito mudam um pouco, algumas coisas mudam, é bom relembrar, né? Algumas placas, algumas coisas são diferentes, porque eu já fiz há muito tempo e no Brasil, então... Algumas placas, algumas coisas, então é bom. Então, eu vou fazer, acho que mais todos os dias da semana, para poder já começar a aula prática. Porque eu já podia só pular tudo e por minha conta e fazer só a prática, né? Mas é melhor fazer, que aí eu fico mais segura que fazer o teste. Peraí, vamos dar uma pausa aqui. Eu tô aqui editando esse vídeo para vocês, agora, e achei que faltaram alguns detalhes, então achei melhor incluir essa parte para não deixar ninguém com dúvida. Então vamos lá. Resumindo, eu decidi fazer a carta de habilitação de moto, porque eu só tenho a habilitação de carro que eu tirei há muitos anos no Brasil. A Minta já tem a dele de moto e a gente tem pretensão de fazer uma viagem de moto no futuro, cada um com a sua moto. Enfim, planos para o futuro.
E eu achei uma boa oportunidade para fazer agora, já que a gente decidiu fazer uma temporada de pausa aqui em Portugal. A gente procurou uma cidade tranquila que tivesse o IMT, que é o órgão responsável para fazer todos os trâmites da habilitação de moto. Dentro de Lisboa e todas as cidades grandes, encontramos Bragança, que já conhecíamos no passado, já temos passado aqui. Não conhecíamos tudo, mas a gente já conhecia essa região. E a gente gostou muito, porque era uma região tranquila, de muita natureza. Como vocês vão ver aí nos próximos vídeos, alguns detalhes da cidade, muitas outras coisas que a gente vai postar. E não só isso, como a gente pesquisa o preço, aqui atualmente foi um dos mais baratos, foi em torno de 500 euros, e a duração também foi bem mais curta do que seria em Lisboa ou em outros lugares, no Porto, em cidades grandes, que em média de 2 meses, e em outros lugares seriam por volta de 6 meses para mais. Então, foi um bom tempo, né? A gente passaria 2 meses aqui, estamos passando 2 meses aqui, enquanto o decorrer dessa habilitação aí. Se eu passo, se eu não passo, tudo depende de mim e do órgão IMT que tem a vaga. Por eu já ter a habilitação de carro, eu tenho que fazer apenas o acréscimo da minha carta de moto, que é a A. Tem algumas categorias e a minha é a A, que abrange todas as motos. Porque aqui em Portugal você pode, com a habilitação de carro, no caso eu já poderia pilotar motos de até 150 cilindradas, mas eu queria de mais cilindradas e decidi fazer a carta A, que abrange todas as cilindradas. Eu só preciso acrescentar essa categoria A na minha habilitação. Mas para isso eu tenho que fazer uma prova teórica e uma prova prática. A prova teórica consiste em 10 questões, porque é só moto, tendo que acertar 90%, no caso, errar apenas uma questão. E depois disso, você faz o teste prático, que é normal, na estrada, você vai guiando a moto e o instrutor vai atrás observando, vendo se você está fazendo as coisas tudo certinho. Aqui é um pouco diferente de outros lugares, mas é assim que funciona. A escola que escolhemos foi aqui de Bragança, é a Escola Alto, está sendo tudo ótimo, o tratamento está sendo ótimo, os instrutores estão sendo ótimos, está tendo tudo perfeito, está decorrendo tudo bem, estamos aí ainda tentando. E eu aí também quero ver como é que vai decorrer isso aí com vocês. Então vamos voltar aqui pro vídeo e vocês continuam aí para ver o que vai acontecer. Agora eu vou pra casa fazer mais testes. E eu tenho que passar, né? Agora eu tenho que passar. Olha só, nós temos alguém aqui bastante empenhado, viu? Chegou da aulinha, da autoescola. Tá ali treinando, ó. Fazendo simulado. Tô fazendo simulado, porque eles estão me perguntando coisa de moto. E é difícil, tá? Eles perguntam coisa de até motor. de transmissão do motor, da correia. Agora saiu uma que eu errei. Fui reprovada agora, fui reprovada. Qual foi? Saiu o casaco do motociclista. A luva tem que ir por baixo do casaco em tempo de chuva ou por cima do casaco. Tá, esse aí foi aquele que a gente fez uma discussão. Essa tu errou? Eu errei, porque meu marido me disse que era outra. Mas porque pareceu, ele disse que a água ia escorrer. A gente colocou o quê? A luva vai por cima do casaco. Não. Que o casaco ia por cima da luva. O casaco ia por cima da luva. Eu falei porque a água ia escorrer pra dentro da mão, entendeu? Só que aí depois a gente lembrou que não pilota assim com a mão pra baixo, né? Pilota assim, então... E o vento também, né? Claro, muito melhor. Então, o casaco, a luva... Vai por cima do casaco. A luva vai por cima do casaco, deixa o casaco preso aqui e pronto. Você vai lá e pronto. Até isso eu tenho que saber se é coisa pessoal minha. Se eu quiser eu não usar luva pra não estragar minhas unhas. Luva é obrigatória? Ele pergunta também de motor, de coisa de velho. Hein? Luva é obrigatória? Não é obrigatório. É recomendação. Olha só, meu amigo. Eu fui reprovada também mais cedo. Fui reprovada com perguntas de... Como é que eu vou saber aquele negócio? Como é o nome daquele negócio que saiu? O quê? Aquilo que tem 2. Não, eu coloquei que só tinha um amortecedor. Pensei que só tinha um amortecedor na frente da moto. Aí é coisa que eu não sei. Eu não sabia nem que tinha 2 freios na moto. Tá bom. É pra isso que tá fazendo autoescola, né não? É pra isso. Então por isso que eu tenho que estudar. Muito bem. Vou passar. Vai sim, vai sim.
E estamos em uma noite qualquer, tentando ter uma noite de filme, mas aqui não tem TV, quer dizer, tem aquela ali. E agora a gente tá tentando Vamos ver como é que ficou. colocar o nosso projetor, mas o lençol que tem, eu acho que não vai dar certo por causa da florzinha. Ah, é porque não tem lençol branco. Vai, deixa eu ligar aqui pra gente ver. Tinha esse bege, eu disse que era pra usar esse bege. Vou apagar, hein? Vai ficar escuro. Eu acho que vai ficar um filme de florzinha. Tem que apagar. Então, aqui, ó. A ideia é penduramos aqui, fizemos umas gambiarra. Eita, cuidado aí pra não cegar vocês. Ali tá o projetor. Aí a cama tá arredada pra cá. Porque tem goteira. Porque tem goteira que cai na cabeça da gente. Essa parte eu esqueci de contar. Quer dizer, na cabeça minha, que eu durmo do lado de cá. Tem uma goteira aqui. Ah, é casa de 1850, né? Também se não tivesse uma goteirinha. E então vamos arrumar aqui pra ver se vai dar certo. Olha aí. Com lençol de florzinha não deu certo não. Mas Deu. o bege deu. Agora já dá pra assistir o filme aqui, ó, da cama. A gente tá passando Largados e Pelados, ó. Agora vamos pegar uma comida e assistir. Boa noite, até amanhã.